Estrutura interna. Estrutura interna. Bom, criatura, como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre a formação e a estrutura interna do planeta Terra. Então, o que eu posso falar sobre isso? O que tu vai encontrar na tua prova? Vamos começar pela formação da Terra? Na verdade, a formação da Terra, um pouquinho posterior à formação do universo, formação do nosso universo, aproximadamente 15 bilhões de anos, num momento chamado de Big Bang, quando toda a massa do planeta se compactou, a grande pressão gerou uma grande explosão, os pedaços de planeta saíram por aí, bem loucos, perdidos pelo espaço, um se chocando no outro, se batendo com mais um e com o outro, e atraindo o outro mais pequenininho, e atraía não sei o que, e atraía a areia daqui, a areia dali, formando massas planetárias, as estrelas, os cometas e nós todos. Um desses pedacinhos vai virar mais tarde então o planeta Terra. O nosso planeta começa a atrair um pedacinho daqui, com um pedacinho dali e outro pedacinho. Cada pedaço que se choca acaba gerando calor e radioatividade. Com isso, toda a massa começa a se derreter. Isso, começa a se fundir, tal era a temperatura. Aos poucos, os materiais mais densos vão para o centro, os materiais menos densos para a periferia e os gases ficam na parte mais externa. Até hoje nós temos essa configuração. O núcleo, que é a parte mais densa do planeta, o manto, a parte mais ou menos, e a atmosfera vai ficar por fora. Aos poucos, essa estrutura começa a se resfriar, assim como uma tigela de gelatina, uma tigela de mingau, de fora para dentro. Começa a formar uma pequena casca sólida ao redor desse planeta. A atmosfera, que é aquela camada externa de gases, começa a se resfriar também, começa a condensar e virar uma parte dela líquida. Essa parte líquida vai condensando e vai formando os oceanos e toda a massa hídrica que nós temos no planeta. No que diz respeito à nossa superfície, ela é proporcionalmente mais fina que uma casca de ovo. Ou seja, a Terra, que tem 4 bilhões de anos, 4,56 bilhões de anos, foi se resfriando, se resfriando, se resfriando de fora para dentro. E até hoje, o que se resfriou é proporcionalmente mais fino que uma casca de ovo. Eu sei que essa não é a única explicação para a formação do universo, mas essa é a que cai nos vestibulares, essa é a mais aceita pela ciência, apenas uma tese, mas existem outras teorias. Existe a teoria do criacionismo, que é uma teoria mais religiosa. Tu pode ter a tua própria teoria, que foi o teu pai que fez a Terra, eu tenho a minha, e cada um de nós tem a sua própria teoria. Porém, os vestibulares cobram essa teoria, a do Big Bang. Big Bang 15 bilhões de anos e a Terra 4,56 bilhões. Essa questão de tempo, bilhões de anos, milhões de anos, quer entender melhor? Dá uma olhadinha aqui em cima nos nossos vídeos relacionados, o vídeo de tempo geológico. Eu falo de todas as eras geológicas, os principais acontecimentos em cada uma dessas eras. Mas agora eu vou falar sobre a estrutura interna do nosso planeta. O nosso planeta se parece muito com um ovo. Não digo em formato, mas em camadas internas. Imagine um ovo. Isso. Imagine que a casca desse ovo seja toda quebradiça e bem fina. Imagina que a gema desse ovo seja uma esfera metálica com a temperatura da superfície do Sol. Assim, imagine que esse ovo, com uma esfera metálica extremamente aquecida no centro, transfira calor para a clara, que fica borbulhando, fervendo em pleno movimento e pressiona a casca. Essa casca, toda quebradinha, toda cheia de pedaços, acaba se movimentando também por conta das pressões internas. Agora imagine onde você está.
Você é a bactéria que habita a casca do ovo. Isso mesmo, você é a bactéria que habita o produto do lugar mais sujo da galinha. E assim, nós percebemos que em tempo e espaço nós não somos tão importantes. Em tempo e espaço nós representamos muito pouco para o planeta. Se as dinâmicas da superfície são decorrentes das dinâmicas internas, principalmente aquelas ocorridas no núcleo, vamos começar falando então pelo núcleo. Essa é a estrutura interna do planeta. Eu vou falar apenas do núcleo. Núcleo ou NIF, porque ele é composto de níquel e ferro. Lembra que eu falei que por densidade os materiais foram indo para o centro, aqueles mais densos foram indo para o centro? Lembra da tabela periódica de química? Como que a gente detecta a densidade? De cima para baixo, de fora para o centro. Quais são os elementos químicos mais densos? Os metais. Isso. Alguns metais como ósmio, platina, chumbo. Só que dos metais, os mais abundantes são níquel e ferro. Isso mesmo. Então, acredita-se que no centro do planeta existe uma grande esfera metálica de níquel e ferro. A sua temperatura pode passar dos 4.000 graus centígrados e a pressão é tão grande que esse material não consegue se fundir. Então ele é um material sólido. Isso mesmo, uma esfera metálica aquecida e sólida, tal a pressão existente no local. E aí, criatura, como é que eu sei quais são as camadas internas do planeta? Essa é fácil, né, professor? Tem um filme que passou na sessão da tarde, Viagem ao Centro da Terra. Que merda, né? Ah, tá. Então ele foi filmado no centro da Terra, é isso? Na verdade, esse é um livro maluco de um escritor maluco chamado Júlio Verne, que resolve escrever algo dizendo que no interior do planeta existia vida. Esse cara simplesmente fala que alguns cientistas entram pela cratera de um vulcão e vão até o centro do planeta, onde descobrem vida, onde descobrem um espaço vago, onde descobrem ar, água e algumas espécies que na superfície já foram extintas, como os dinossauros. Realmente, o filme e o livro Viagem ao Centro da Terra é uma viagem. Mas por que uma viagem, criatura? Porque se eu te disse que o planeta se formou empurrando os materiais mais densos para o centro e os materiais menos densos para a parte externa, dentro do planeta não existem espaços vagos, porque a pressão empurra todos os materiais mais densos para lá. É impossível termos temperatura, pressão, existência de oxigênio e de água suficientes para que exista vida no interior da Terra. A vida só existe na parte externa da Terra. Ao redor do núcleo existe uma outra camada chamada núcleo externo ou camada intermediária. Pode aparecer em algumas provas como núcleo líquido. Cuidado, ele se apresenta de maneira líquida, porém, em algumas provas ele pode aparecer também como plástico. Sim, é um núcleo líquido ou plástico. Cuidado, essa camada é formada por materiais silicáticos, ela já não vai ter tantos metais e é extremamente aquecida também. Logo depois nós teremos o manto. O manto é um material pastoso chamado de magma. Essa camada, que é referente à clara do nosso ovo, ela está em constante movimento por conta das temperaturas extremamente elevadas do núcleo. Esse movimento que está indicado aqui pelas setas nessa imagem
é chamado de correntes convectivas do manto. São essas correntes convectivas que pressionam a crosta, forçando o movimento da crosta, que nós vamos chamar de deriva continental, o movimento das placas tectônicas. Por que correntes convectivas? De olho lá na física. Nós temos o material próximo do núcleo se aquecendo, ele sobe, e o material próximo da crosta resfriando e descendo. Exatamente isso. O negócio quando esquenta, sobe. O negócio quando esfria, desce. O negócio esquenta, sobe. O negócio esfria, desce. E por último nós temos a crosta, que é a parte mais externa do planeta. Só que a crosta também tem uma subdivisão. Criatura, você já parou para pensar por que nós temos oceanos e continentes? Por que os continentes estão para fora da água? Se toda a superfície do planeta tivesse a mesma composição, teria mais ou menos a mesma espessura. E quando os oceanos se condensaram, todas as partes do planeta ficariam embaixo d'água, certo? Não. Na verdade, a superfície terrestre não tem a mesma constituição em toda a sua extensão. Na verdade, existe uma crosta superior e uma crosta inferior. A crosta superior também pode ser chamada de crosta continental. Ela é formada por silício e alumínio. Ela pode aparecer na sua prova como Cial, silício e alumínio. Ela é composta por rochas bem ácidas, a principal delas é o granito. Já a crosta inferior, ou crosta oceânica, também pode ser chamada de cima, porque ela é formada por silício e magnésio. Tá, e daí? E daí que a crosta continental, ela é mais espessa. E ela está por cima da crosta cima. Isso mesmo, ela está em cima da crosta cima. Ela é a crosta superior. Ela está em cima da crosta inferior e ela aflora dos oceanos, são os continentes. A crosta inferior, acima, ela é uma crosta menos espessa, porém mais densa. Muito cuidado com isso. A maior densidade da crosta é justamente da inferior, por isso ela está por baixo, a chamada cima. Ah, professor, cima, baixo, cima, 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 baixo, cima. Não entendi, não curti. Cima, com S de silício, é quem está por baixo. E quem está em cima é Cial, a crosta continental. Tá, professor, mas por que eu tenho que saber isso? E na hora da minha prova, como é que isso vai aparecer? Você tem que saber isso porque numa questão de placas tectônicas, fala-se sobre o choque entre duas placas. Qual das duas vai para baixo, qual das duas vai para cima? Quem vai para baixo é cima. Sim, sempre quem vai para baixo é a crosta mais densa, a crosta oceânica, a crosta formada por silício e magnésio, cima. Então, criatura, a partir do momento que eu já sei as relações de tempo geológico, que eu já sei os contatos e as formas de encontro das placas tectônicas, e eu sei a formação e a estrutura interna do planeta, eu já sei tudo sobre a parte de litosfera. E se eu já sei tudo sobre a parte de litosfera com esses 3 vídeos, o que eu estou fazendo aqui? A nossa aula acabou. Até a próxima!